Apocalipse capítulo 20, nós faremos a leitura a partir do versículo 1. Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A primeira mensagem da série sobre o campo de guerra, eu fiz menção de uma história que eu acho importante terminar com ela, que é a história do antigo médico galês e posteriormente pastor, chamado Dr. Martyn Lloyd-Jones, que foi pastor de uma igreja na Inglaterra, precisamente em Londres, durante o período da Segunda Guerra Mundial. E você se lembra bem, as pessoas que estavam aqui no início se lembram quando eu disse que ele estava num domingo comum pela manhã, pastoreando a igreja e se preparando para pregar a palavra, quando as sirenes da cidade acusaram um bombardeio. E bombas se espalharam pela cidade de Londres inteira, e os efeitos desses bombardeios atingiram a igreja que ele pastoreava, que ele pregava naquela manhã. E parte de uma galeria desabou, e no meio dos escombros algumas pessoas se feriram, não de forma mortal, não de maneira grave, mas uma poeira fina subiu, e o caos se instalou ali naquela igreja. E quando todos olharam para o homem, que era o portador da palavra naquele momento, e que se esperava dele uma ação, uma atitude, esse homem disse assim:
quem se sentir mais seguro e confortável pode se encaminhar para um abrigo subterrâneo que nós temos. Acho que um abrigo, não sei se subterrâneo, mas um abrigo que nós temos. E após alguns segundos ele disse assim: nós abriremos a palavra, e começou a pregar. Naquela manhã ele entendeu que nada era tão importante quanto a voz, em meio aos escombros, em meio à guerra, em meio aos desafios que aquele momento inspirava. Nada poderia remover dele e da sua igreja a noção de que o que importava no momento da batalha era aquilo que o general estava interessado em falar, aquilo que o verdadeiro comandante estava interessado em comunicar. Eu usei essa ilustração na minha primeira mensagem sobre o campo de guerra. E como nós estamos encerrando, isso quando falamos do capítulo 1, hoje nós já estamos no capítulo 20 do Apocalipse. E eu quero usar essa ilustração, por quê? Porque num dado momento da sua vida, depois de longos anos de pastorado naquela igreja, o Dr. Martin Lloyd Jones foi acometido por um câncer terrível. Um câncer que drenou suas energias, limitou as suas ações como pastor daquela igreja. E num dado momento da sua vida, ele percebia que aquilo prenunciava a sua morte. Aquilo prenunciava o seu momento derradeiro. Em poucos dias, certamente, ele se depararia, ele ia se encontrar com aquele adversário com a qual ele não teria como lidar, ele não sabia o que fazer. E a igreja orando incessantemente para que ele fosse curado. E quando ele percebia suas forças se esvaindo, suas forças se dissipando, ele falou assim com a igreja: não orem mais por mim, não façam nada para impedir o momento na minha vida onde as trevas estão recuando e onde a minha coroação está se aproximando. Um homem que atravessou a grande guerra na Europa e no mundo inteiro, um homem que certamente teve que lidar com problemas de adultério, mentiras, falsidades, heresias, um homem que combateu de forma intensa, plena e poderosa os grandes desafios da vida cristã e do ministério cristão. Um homem que prefigurou como um grande soldado, por não dizer um soldado de alta patente nesse campo de batalha. Eu mesmo tenho vários livros dele na minha casa e sou inspirado, depois de anos e anos, pelos seus escritos, pelas suas orientações. Um homem que recebeu do Senhor as mais altas honrarias, porque gastou a sua vida em prol do Evangelho. Ele foi desafiado num dado momento pela morte. Aqui nós nos deparamos com o momento mais profundo, ou na verdade nós chegamos ao topo ou às profundezas desse campo de guerra, dessa extensa batalha travada que nós refletimos sobre ela, de Apocalipse capítulo 1 até hoje no Apocalipse capítulo 20. E como eu ensinei para vocês aqui, o livro de Apocalipse é um quadro muito colorido, é um quadro magnífico, onde cenas vão sendo apresentadas, e a cada passo dado na leitura do livro do Apocalipse, o que nós encontramos? Uma esfera mais profunda de uma batalha, que muitas vezes a gente só consegue perceber na superfície. Acontece um probleminha na igreja, um irmão brigou com um irmão, e alguém saiu da igreja e foi embora. Naturalmente nós interpretamos isso como uma guerra espiritual, como um conflito, como um problema, mas nem sempre nós conseguimos lançar um olhar um pouco mais concentrado, um olhar um pouco mais sensível. Nós não conseguimos trabalhar o discernimento para perceber que por trás de pequenas mentiras, pequenos enganos, pequenas vaidades, adultérios, heresias, apostasias, essas coisas que acontecem na superfície, à medida que você mergulha, você consegue encontrar um conflito mais profundo.
E o livro de Apocalipse é assim. Ele começa com conflitos na igreja local, pessoas passando por problemas. Ele atravessa então uma ponte, mostra esse conflito num nível mundial. Um mergulho maior nos colocará diante de bestas que emergem da terra, bestas que emergem do mar, perseguições que farão com que o sangue dos mártires se transforme num grande rio, num grande lago na cidade santa. Mais um mergulho, nós encontramos uma meretriz montada numa besta e cujo vinho embriaga as nações e faz com que todo o comércio, política, reis estejam a serviço da sua tirania, da sua sedução. O livro de Apocalipse é isso. Ele começa com probleminhas numa igreja, esfriamento espiritual, mas ele termina num conflito, numa guerra profunda entre o dragão e o cordeiro, entre a igreja de Cristo e os agentes do mal. Quem venceu e quem perdeu. Nós já sabemos quem são os vitoriosos e quem são os derrotados nessa guerra. A última batalha, ela será travada num campo inimaginável, que nós não conseguimos compreender. Ela será travada de uma maneira terrível. Serão tempos de muitas dificuldades. Não sabemos quando. Tempos de muitas dificuldades para toda a cristandade espalhada sobre o mundo. Mas uma coisa é certa: isso é apenas o prelúdio da formalização da vitória final da igreja de Cristo. E toda a história de Apocalipse é o palco desta guerra. E a última batalha, muita gente se confunde. Eu gosto das comparações com a Segunda Guerra, porque quem conhece alguma coisa, se o Emerson estivesse aqui poderia me corrigir, e certamente tem outras pessoas aqui que entendem, sabem que o início da derrota do nazismo, né, ou do eixo do mal que se formou com Alemanha, Itália e Japão, o início do fim se deu num dia que eles chamam de dia D, quando tropas aliadas desembarcaram ali na França e deram início, junto com uma outra coalizão dos russos, ao que seria o grande final dessa guerra travada contra os alemães e os seus comparsas. Só que o início do fim não foi a última batalha. A última batalha que a história conta é uma batalha chamada de a Batalha de Berlim, o dia onde as tropas russas invadiram a cidade de Berlim e conseguiram, enfim, derrubar aquele plano maligno de destruir a Europa, de pôr em prática os planos do nazismo. Entenda o que eu estou querendo dizer. As coisas podem ter começado a acabar, mas o tiro final, a pessoa pode estar vencida, mas o golpe final precisa ser dado. A semelhança de Davi, que pegou 5 pedras e as lançou, até que uma delas acertou a cabeça do gigante, ele caiu no chão, possivelmente desmaiado, não sabemos se desmaiado ou morto. A Bíblia conta que Davi tomou a sua espada, e o que ele fez? Finalizou. Davi, ele deu um golpe, chamado de golpe mortal, e é uma ironia, né? Falar que a nossa última batalha, falar que a última batalha do cristão é um golpe mortal, não contra Satanás, mas contra a própria morte. Não é à toa que em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz que o último inimigo a ser vencido é o quê? A morte. Nós encontramos no capítulo 20 um momento onde todos os disfarces de Satanás, eles caem por terra. Satanás aparece com seus funcionários, com seus agentes, na forma de uma besta, na forma de outra besta, na forma de uma prostituta, de uma meretriz. Nós encontramos então a ação maligna, tentando atingir o coração do homem, tentando alcançar a igreja de Cristo, tentando
tentando acabar com a igreja de Cristo mediante as políticas, mediante a falsa religião, a sedução. O objetivo do inimigo esse tempo inteiro é amedrontar, é enganar, é manchar a igreja de Deus. O objetivo dele é conseguir alcançar o coração do homem, seja por meio da perseguição. Ele tenta pôr medo nos homens. O inimigo, não contente com isso, ele fala: alguns homens não sentem medo. O que ele faz? Ele tenta enganá-los com uma falsa religião. Vamos olhar para o nosso mundo, vamos olhar para o nosso país. Percebamos que nesse exato momento muitas pessoas estão sendo perseguidas, amedrontadas pelo diabo através de seus disfarces. Tantos outros estão sendo, esses aí não tem medo. Esse você pode colocar com um uniforme laranja na beirada de uma praia de joelhos, que eles não falarão que negam a Cristo. Esse não tem medo. O que nós faremos então? Vamos enganá-los com a falsa religião. É a outra besta que, como eu disse semana retrasada, aparece como no final das Crônicas de Nárnia, o macaco manhoso agregando um burro chamado Confuso, colocando nele a carcaça de um leão e falando assim: você agora vai se passar por Aslan, e nós conquistaremos as terras de Nárnia. É assim que o diabo faz. Quando ele não pode amedrontar, ele cria uma falsa religião, ele põe um cavalo de Troia, ele põe dentro das igrejas que são chamadas de cristãs um falso evangelho, uma mentira, para poder destruir a verdade do evangelho. Como se não bastasse, nada pode parar o evangelho, amém? Nada pode parar o evangelho. O diabo não pode colocar medo, porque você não tem medo de nada. O diabo não pode te enganar, porque você está fundamentado na verdade do evangelho. Sabe o que ele faz? Ele tenta te seduzir. É por isso que esse inimigo está lá no capítulo 17, e parece o grande inimigo com que a igreja tem que lidar. Essa mulher montada numa fera, uma besta, que tem a seu serviço o engano, a perseguição, e ela tem uma taça na mão. Leia o Apocalipse, como eu já disse, né? Não como quem lê no maternal. Leia o Apocalipse de verdade. Essa mulher com uma taça na mão. Quando eu falo maternal, porque tem gente esperando essa mulher aparecer, né? Daqui um dia aparece uma mulher montada numa besta aí, e ai meu Deus, o que vai ser? Essa mulher, com uma taça na mão, sabe o que ela faz? Ela embriaga as nações. Se você ler com atenção o capítulo 17 de Apocalipse, quando chegar na sua casa, você vai ver que os sistemas econômicos, o sistema político, o sistema religioso, que toda cultura que o mundo prova, tudo que o mundo prova, está debaixo da influência, está debaixo da ação maligna dessa meretriz que entorpece os homens. O texto fala de mercadores, fala de navios, fala de produtos, fala de uma mulher que se não colocou medo, se não enganou com a falsa religião, seduziu os homens e os fez cair nas suas armadilhas. Eis o nosso combate, irmãos. Só que agora nós viramos a página e nós não encontramos mais bestas, não encontramos mais falsos profetas, não encontramos sequer essa meretriz que foi queimada de acordo com o capítulo 17. Nada disso mais prefigura nesse campo de guerra. O capítulo 20 é o último round. O capítulo 20 é o momento dos 45 do segundo tempo, aonde os homens já estão extenuados, suados, chorando as cãibras de uma vida intensa na presença de Deus, marcado, sangrando a luta de quem viveu nesse campo de guerra. Só que o nível mais intenso dessa guerra é então desnudado.
A fantasia com que o inimigo se travestia, ela cai por terra. E agora João fala assim: eu vi. O nome dele era Satanás, o nome dele era Diabo, a antiga serpente. Ele apareceu nessa história, mas os detalhes revelam que ele seria designado ele seria preso então por esse anjo. Eu não posso entrar aqui nos detalhes das correntes milenistas da escatologia, mas posso falar no que eu creio. Essa corrente que o texto fala já aprisionou o inimigo e, de acordo com o texto, impedindo a sua capacidade de enganar as nações. O diabo está preso, pastor? Isso mesmo, eu acredito que ele está preso. Mas tem tanta gente tomando dentada dele aí, como é que faz? Prende um cachorro, um pitbull, do mais terrível, com uma corrente de 5 metros. Ele pode te morder, sim ou não? Ele pode te morder caso você entre no seu raio de ação. E a Bíblia fala que esse inimigo será solto por pouco tempo e reunirá todos os seus inimigos numa marcha contundente, atroz, contra a igreja de Cristo. Sitiará a igreja, a cidade amada, a cidade santa, e numa clara alusão à batalha do Armagedon, o grande dia chegará. No entanto, irmãos, essa última batalha, ou esta batalha, ainda não é a última, porque a Bíblia diz que fogo descerá do céu e consumirá o inimigo de uma vez por todas. Fica com medo do diabo. Eu li alguém falando sobre Teresa de Ávila, que foi uma das mulheres que prefigurou aí na história da igreja, e ela dizia assim: me irrita as pessoas que vivem dizendo diabo, diabo, diabo. Eu fico esperando que as pessoas digam Deus, 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 e entendam que para Deus o diabo é nada mais, nada menos como um monte de moscas, que ao som da sua palavra dizendo show, elas vão se dissipar. Existem outras coisas que nós temos com que nos preocupar. O inimigo, chamado Satanás, será derrotado. Os seus agentes ficaram para trás. O que nos restará na última batalha, o que nos sobrará no último minuto de guerra, é simplesmente a coragem para lidar com o último inimigo a ser vencido, a saber, a morte. O diabo é vencido antes da morte. Todo o esforço do inimigo durante essa narrativa do campo de guerra tem a ver com a morte e com a vida. O esforço do inimigo, usando agentes, usando recursos, fazendo todas as peripécias para prefigurar nesse campo de guerra como um grande guerreiro, é simples. O inimigo, ele quer o coração do homem, e na tentativa do coração do homem, ele faz duas coisas: ou ele faz com que o homem ame demais esta vida, ou faz com que o homem deteste demais esta morte. Ou o inimigo usa os seus agentes para te convencer que a sua vida é boa, importante demais, prazerosa demais, para você não vivê-la, não aproveitá-la. Ou então ele infunde em seu coração um tipo de medo, a ponto de jamais cogitar a possibilidade de entregá-la num sinal de morte em favor do reino de Deus. O texto fala dos que foram mortos, sabe por quê? Porque não aceitaram a marca da besta. O texto fala daqueles que enfrentaram a morte por acreditar que era o selo do Espírito que lhes garantiria a vida eterna. E quando nós olhamos para o conflito lá no final, pensando assim, o último inimigo a ser vencido é a morte, nós precisamos olhar para nós hoje e tentar entender se esse de fato é um inimigo que nós precisamos e venceremos com Cristo,
ou se esse é nada mais, nada menos um componente dessa batalha, que para nós não faz a mínima diferença. Apoteose do Apocalipse, o ponto máximo desse campo de guerra que nós estamos vivendo, é o momento em que Cristo chegará para a morte e dirá assim: acabou o seu reinado. Morte, você agora está morta. Esse é o momento. Só que enquanto isso, nesse palco, enquanto isso nessa geografia, enquanto isso nessa realidade, Ele trabalha incansavelmente. Sabe para quê? Para te fazer amar demais essa vida, e para colocar no seu coração medo suficiente para que você não tenha coragem de sequer morrer diariamente em prol da sua causa. Essa é a grande verdade. Nós que queremos vencer, precisamos elaborar muito bem nas nossas mentes uma coisa: a maior batalha e a última batalha é uma batalha de vida e morte. É uma batalha que será traduzida para cada um de nós nos seguintes termos: se você amou demais a própria vida, se detestou demais a sua própria morte, você lutou com o dragão. Agora, se você não amou demais a própria vida e não detestou demais a própria morte, você lutou do lado do Cordeiro. Se é difícil de entender, dá para esclarecer lembrando o que disse Jesus quando reuniu os seus discípulos e eles perguntaram: o que a gente faz para te seguir? Você quer me seguir? A si mesmo se negue, tome a sua cruz, que é sinal de quê? Morte, siga-me. Quando perguntaram para ele assim: e o fruto e tal, e os gregos falando: nós queremos ver Jesus, e Jesus falou assim: olha, nós precisamos ser como essa semente de trigo, que caindo no chão, o que acontece com ela? Ela morre para dar fruto. Olhemos para Paulo, quando escreve em Atos dos Apóstolos, dizendo assim: em nada considero essa vida preciosa demais para mim mesmo, conquanto que eu cumpra o meu dever e a missão que eu tenho de anunciar Cristo a todo mundo. Eu gosto de Paulo escrevendo aos Gálatas, quando o povo estava lá cheio de legalismos. Paulo diz assim: sabe o que me aconteceu? Eu entendi que se eu estou em Cristo, eu não posso amar demais a minha vida, e chegará uma hora que por Ele eu gastarei a minha vida até o momento da morte. Eu estou crucificado com Cristo. Agora, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu me lembro de Paulo dizendo: quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Esse é o grande perigo, irmãos, que tem nos impedido de lutar nas trincheiras corretas, e que tem nos impedido de viver, sentindo o gosto prévio dessa vitória. Quem amanhã poderá dizer: tragada foi a morte, a sua vitória, se amou demais a própria vida? Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Sangue, isso pressupõe o quê? Morte, correto? Por causa do sangue do Cordeiro, e porque mesmo em face da morte, o que aconteceu? Não amaram a própria vida. Quem poderá dizer nessa vida um dia, ou na sua morte um dia, ou quem poderá dizer no último dia: eu posso rir de você, morte, você foi vencida, se amou demais a própria vida?
O nosso desafio nesse campo de guerra, diante da última batalha, é entender que essa vida definitivamente não nos pertence. É olhar para si mesmo como cristãos de fato, entender, enxergar e ser tocado pelo Espírito Santo, num reconhecimento profundo de que tudo isso aqui é efêmero, é fugaz, é passageiro, e tudo que nos espera, se militamos nesse campo de guerra, é a vitória final, onde a morte será tragada pela vitória do Cordeiro. Nós amamos demais essa vida. As nossas conquistas, os nossos sonhos pessoais, os nossos interesses têm nos impedido de enxergar e de provar o que é ser crucificado com Cristo. O que é o vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Escrevendo aos Coríntios no capítulo 4, Paulo diz, da sua segunda carta, Paulo diz assim: sabe o que eu faço? Eu levo no corpo o quê? O morrer de Jesus, para que a sua vida se manifeste também. Nós estamos vivos demais, esse é o nosso problema. Nós estamos vivos demais e esse é o problema. Hoje na primeira igreja eu falava de um filme lindinho, bonito demais, maravilhoso, todo mundo chorou, todo mundo gostou, chamado A Sociedade dos Poetas Mortos. Carpe diem, aproveite o dia. E misturada a essa cultura popularizada aí pelos filmes, nas imagens do Instagram que nós compartilhamos, do Facebook, dessa confusão toda, nós vislumbramos a cada dia uma viagem mais sofisticada, um prato mais sofisticado, uma experiência mais glamurosa, uma fama mais aguda. E quando nós olhamos para o Evangelho, para o que é ser cristão, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós estamos ouvindo o Senhor Jesus falando assim: você foi chamado para morrer, pegue a sua cruz e siga-me, negue-se a si mesmo. Amar demais a própria vida e detestar demais a própria morte, pode ser simplesmente a ferida mais mortal que um guerreiro nesse campo de guerra pode com ela ser acometido. Esses dois extremos são perigosos. E quantos irmãos nossos não estão deixando de ser combativos por causa do amor à própria vida, o amor a essas coisas passageiras, o que eu disse há poucos dias, o egoísmo, que é o amor, eu vou pôr entre aspas, o sentimento, é o amor que é marca registrada da cidade dos homens, nos entorpeceu, irmãos. E tem nos faltado homens e mulheres que se permitirão, vou pôr entre aspas, se permitirão não, que serão gastos nessa vida, por causa da labuta do Evangelho. Quantos dos nossos irmãos estão deixando de ser combativos, por causa do ódio ao martírio, e a cruz imposta aos seguidores de Cristo? Eu quero encerrar minha fala te lembrando que nós não podemos evitar a cruz, e não poderemos evitar essa nossa última batalha, um dia ou outro. Em 1 Coríntios 15, Paulo fala sobre isso, a vitória de Cristo e da ressurreição sobre o diabo, sobre o pecado, sobre a carne e sobre a morte. E eu gosto de quando Jesus diz assim, Lázaro tinha morrido, né? Um amigo dele. Jesus chega e fala assim: eu sou o quê? A ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja o quê? Morto, viverá. Se lutamos por causa de Cristo, nós não podemos temer a morte, porque a ressurreição de Cristo garante e garantirá a nossa própria ressurreição. As instruções do nosso general são claras: pare de amar a própria vida. Esse é o sinal do verdadeiro cristão. Tome a sua cruz. Eu fui crucificado com Cristo, são as palavras do nosso Senhor através da sua palavra. Eles, pois, o venceram por causa
do sangue do Cordeiro e porque não amaram a própria vida. E eu gosto de Paulo falando a Timóteo: nenhum soldado se envolve com negócios dessa vida. Antes o seu prazer é o que mesmo? Satisfazer aquele que o alistou. E nós, cristãos, nesse campo de guerra, somos conclamados a não amar a própria vida, a não detestar o martírio, porque no dia, enfim, nós diremos: você já riu de nós, morte, agora nós estamos rindo de você. Aonde está a morte?